Fala, Zeca. Bom, vamos lá. Cara, eu vejo muito isso. Eu acho que, como eu falei, né? Eu era o adolescente da época, né? Vou fazer 63 agora. Então, em 63 não, vou fazer 64. Então, eu era adolescente. Eu estava num momento. 64. Zeca, eu nem me lembro quando eu tive 64. Eu tenho 73. Mas a gente está ali, não tem nem 10 anos de diferença aí. Mas, enfim. Parecido. Nessa altura não faz diferença. Então, eu estava naquele momento em que sai o Fruto Proibido, né? Então, como todo adolescente, né, era aquilo que você queria, né? Mas a minha pergunta para você é o seguinte: você citou muito essa questão da Jovem Guarda, e eu concordo contigo, que foi um movimento que explodiu, né, que trouxe o rock para o mainstream, né, da forma como ele era apresentado, e aí você vê que ele era aquilo que a gente falou, era uma coisa pop, porque ele tinha esse contato direto com o público. A Tropicália, eu sempre encarei muito ela como um movimento um pouco mais intelectualizado e menos popular. Ela não teve o mesmo impacto junto ao povão, né, como a Jovem Guarda teve. E eu noto exatamente isso. Quando sai o Fruto Proibido, é um resgate, eu vejo aquele resgate do rock, mas com a linguagem popular. Tanto que ele vai tocar nas rádios, né? Você tinha já o Raul, né, mais ou menos em paralelo ali, mas o Fruto Proibido ele faz uma coisa, ele vende 200 mil cópias, né? Ele explode de tal forma, né? E apesar de você até ter mencionado, a gente não fez um disco para tocar na novela, coincidentemente ou não, naquele ano, até pelo fato de ser da Som Livre, 2 faixas do disco vão para uma trilha de novela, né? Então, eu queria ver com você exatamente com você o seguinte: vocês tiveram essa noção de que vocês estavam resgatando essa coisa do rock como uma linguagem popular, com acesso realmente ao povo? Ou, na época, até você me mencionou, não, a gente não fez música pensando nisso. Ok. Mas no momento em que explode o disco, em que o Tutti Frutti e a Rita se tornam, cai na boca do povo, né? Vocês passam a ter essa noção, tipo assim, opa, peraí, a gente fez uma coisa aqui que a gente não planejou, mas deu certo. Tá, eu vou responder várias coisas que você colocou que são muito importantes. A primeira coisa é assim, sobre o tropicalismo e sobre a Jovem Guarda. A Jovem Guarda passava na televisão. Os Beatles chegaram. Então, o acesso ao povão era forte, entendeu? A Jovem Guarda... Pô, olha aqui o que a Jovem Guarda fazia. Eu assistia, eu nunca me esqueci, estava vendo o programa, entra o Roberto Carlos guiando um Chevrolet Impala conversível, tem isso no YouTube, sabe? Entra com o carro no palco, desce do carro, pega a guitarra, vinha voando no meu carro, quando vi pela frente a banda toca, porra, é Elvis, cara, entendeu? Isso em 1964, 5, 6, ali por ali. Meu, isso daí é um vulcão explodindo, sabe? Aí, tá. Quando foi para 68, 69, vieram os tropicalistas. Eu conheci porque eu andava com os Mutantes e eles participavam do movimento, que era aqui, eu moro no bairro da Pompeia, aqui perto era o Teatro Tupi, onde veio a ser a MTV, depois aqui Sumaré. Sim, sim. E lá era o programa Divino Maravilhoso, onde eu conheci o Jorge Ben. Eu tinha 16 anos. O Jorge Ben tocava violão com o dedão, assim e tal. Pô, eu me lembro muito bem da cena, já falei isso para ele, inclusive. E ele vai tocar no meu show, agora que a gente vai falar disso logo mais. Aí, ali começou Gal, Caetano e Gil, né? O Jorge Ben fazia parte, os Mutantes também, uma banda argentina que chamava-se Beat Boys, que é do Willy Verdaguer com Tônio Zaná. Tônio Zaná, meu grande amigo, mora na Alemanha. Esses caras são pioneiros aqui, entendeu? Eles que fizeram Proibido Proibir e tal, toda aquela fase. Aquilo lá é uma pérola, no auge da ditadura, mano. Saca? Pô, foi muito foda, os caras foram muito peitando a briga, fazendo, pô, depois daquilo que nós viemos, entendeu? Mas quando chega aquilo lá, a Jovem Guarda era Erasmo, Roberto, Vanderlei, mais um monte de gente. O tropicalismo era o Gil, Caetano, Gal,
mas o que foi entrando. Quando chegou a nossa parte, era uma mulher revolucionária total, a Rita Lee. Chegou uma mulher com esse nome, Rita Lee, facílimo, porra, super, brigando com tudo, com uma puta de uma letra, chegando, pô, quebrando tudo. A gente parecido com as coisas que estavam rolando no cenário musical internacional e tal. A gente fez isso tudo sem saber, sem querer, entendeu? É tudo intuitivo, assim, foi saindo, foi fazendo. Então, o Rita Lee Tutti Frutti, quando estourou, assim, nós não tínhamos a menor pretensão, nem sabe, a gente fazia o que queria. O nosso primeiro disco, que não saiu, eu me lembro que tinha uma música que aparecia a gente tossindo no estúdio e tal, era uma coisa super... Pra gente era a nossa maluquice e tal, era assim, sabe? E então, quando chegou no Fruto Proibido, que estourou, que a gente viu o tamanho da coisa, o Brasil não estava preparado para fazer isso, para receber isso, entendeu? Só que a gente tem um precedente muito forte no rock brasileiro, que chama-se Secos e Molhados. Os Secos e Molhados, cara, é de uma extrema importância, que apareceu um cara, eles saíram em 73 também, perto ali da gente, só que eles já estouraram de... Sim. Me aparece um personagem como o Ney Matogrosso, aquele cara maravilhoso, com aquele talento incrível, fazendo aquilo que ele fazia, pô, no auge da ditadura, velho, sabe? Aparece um cara, sabe, vestido de índio, pelado, os caras pintados, tocando. Eu acho até que, sabe, a ditadura, quando viu aquilo, falou, vamos tentar segurar isso, né? Porque já estavam, assim, sabe, exilando, sabe, Caetano, Gil, já tinham mandado o Raul embora também, já estavam tentando salvar o Brasil. Quer dizer, sabe, calar o Brasil, estava tentando a ditadura, né? Aí vem uma banda desse tamanho como Secos e Molhados, mas quando eles viram já tinha estourado e era impossível segurar os Secos e Molhados, que é um fenômeno que deu um empurrão, que é um dos alicerces do rock brasileiro, como é os Mutantes, como é o Made in Brasil, os Secos e Molhados e, logicamente, Rita Lee Tutti Frutti. Isso daí, pô, chega uma mulher com essa força, com uma banda legal, todo mundo afim, fazendo. Isso estourou. Quando estourou o disco, nós fizemos uma turnê no Brasil todo, que não tinha nem infra para nos receber, sabe? A gente começou a tocar no Nordeste e tal. Pô, eu conheci as cidades do Nordeste em 74, 75, assim. Isso é 50 anos atrás, cara, você sabe? Você chegava em lugares assim que, pô, eram virgens, assim, era legal pra caralho, sabe? Todas as capitais, assim, a gente fez uma turnê grande, levando um caminhão de São Paulo com equipamento de som, luz, palco, tudo que não tinha nada em lugar nenhum. Chegava no lugar, tinha a tomada para ligar as coisas, sabe? Não tinha infra para fazer uma turnê de rock desse tamanho. Então, nós tocávamos em ginásios, não tinha casa de show, era assim. Isso aí é o começo do rock brasileiro, que a gente abriu a Amazônia com o cortador de unha, e foi foda.